Preparem os corações para mais uma história que promete aquecer a alma e despertar as mais profundas emoções. Naquela noite, Marcos se viu revisitando as ruínas do seu passado com Patrícia, as lembranças dos seus planos para o futuro, a alegria dos preparativos do casamento, o sonho, que fora brutalmente destruído pela sua própria traição e pela traição da sua melhor amiga, Sofia. Uma onda de remorso o atingiu, um sentimento familiar, mas que agora vinha acompanhado de uma nova camada de confusão e uma pontada de esperança, uma esperança quase absurda de que aquele menino pudesse ser seu. Ele pegou o celular e procurou o número de amigos em comum que ainda mantinham contato com Patrícia, discretamente. Começou a fazer perguntas sobre a vida dela após o rompimento, buscando qualquer ponta solta que pudesse esclarecer o mistério de Andrew. Cada resposta evasiva, cada olhar de estranheza diante da sua pergunta sobre um piloto, apenas intensificava a sua desconfiança. As sombras do passado se alongavam, obscurecendo a tênue verdade que Patrícia tentava desesperadamente manter escondida. A insistência de Marcos se tornou uma sombra constante na vida de Patrícia. Ele parecia surgir nos mesmos lugares que ela, seus encontros casuais carregados de um propósito que ela não podia ignorar. Ele tentava se aproximar de Andrew, oferecendo sorrisos gentis e comentários sobre seus desenhos de carros, despertando no menino uma curiosidade inocente que Patrícia temia. Ele parece simpático, mamãe, comentou Andrew um dia. Após Marcos ter elogiado um de seus rabiscos em um café, o coração de Patrícia apertou. Sim, querido. Apenas um conhecido. Ela se esforçava para manter a voz neutra, mas a apreensão a roía por dentro. Marcos, por sua vez, tentava sutilmente se reaproximar de Patrícia, buscando brechas em sua armadura de frieza. Ele mencionava o passado, lembranças de momentos felizes antes da traição, com um tom nostálgico que Patrícia se esforçava para ignorar. Lembra daquela viagem a Paris, Patrícia? Como a luz da manhã entrava pela janela do hotel. Lembro-me de muitas coisas, Marcos, cortava ela, a voz carregada de um sarcasmo sutil. Nem todas são lembranças que prezo. Ele não desistia. Tentava conversar sobre seus trabalhos, sobre seus interesses atuais, buscando um terreno comum, que pudesse reacender alguma faísca de conexão. Mas Patrícia se mantinha distante. Suas respostas concisas e sua linguagem corporal fechada. A mágoa dos 7 anos ecoava em cada olhar frio, em cada palavra cortante. Eu sei que te magoei, Patrícia, ele disse em um tom mais sério, durante um evento beneficente, afastando-se, brevemente, do burburinho. Eu cometi um erro terrível, mas as pessoas mudam. Você mudou, Marcos? Patrícia o encarou com ceticismo, porque a última vez que o vi, você estava trocando juras de amor com a minha melhor amiga. A acusação, proferida em voz baixa, mas carregada de veneno, atingiu Marcos como um golpe. Ele desviou o olhar, a culpa estampada em seu rosto. Eu sei que não há desculpa para o que fiz, murmurou ele. Mas eu gostaria de ter a chance de mostrar que não sou mais aquela pessoa. Essa chance você teve 7 anos atrás, Marcos, respondeu Patrícia, sua voz fria como gelo. E você a desperdiçou. Apesar da sua resistência, Patrícia não podia negar um certo desconforto com a presença constante de Marcos. Ele despertava lembranças que ela se esforçava para manter adormecidas, reacendendo a dor e a humilhação. E a semelhança de Andrew, um lembrete silencioso de uma conexão que ela negava, pairava entre eles, tornando cada interação ainda mais tensa e complexa. Em momentos de vulnerabilidade, Patrícia se pegava observando Marcos interagir com Andrew, notando a forma como o menino se sentia naturalmente atraído por ele. A maneira como seus olhos brilhavam quando Marcos lhe mostrava algo interessante, uma pontada de confusão e até mesmo uma relutância em manter a mentira, surgiam brevemente, antes de serem rapidamente reprimidas pela memória da traição e pelo medo de expor seu filho à dor. A barreira da mágoa que Patrícia construíra em torno de seu coração permanecia alta e intransponível, resistindo a qualquer tentativa de Marcos de se reaproximar. A persistência de Marcos
Embora frustrante e dolorosa para Patrícia, começou a tecer uma teia de suspeitas em sua própria mente. As perguntas não respondidas, a semelhança inegável de Andrew, e a forma evasiva como Patrícia se referia ao tal piloto, criaram um nó de dúvidas que ele não conseguia desatar. Ele se lembrou da conversa com a amiga em comum, que franzira a testa ao ouvir a menção de um relacionamento sério de Patrícia, tão logo após o rompimento. Ela ficou bem reclusa naquela época, Marcos, tentando se recuperar. Não me lembro de nenhum piloto. A confirmação sutil de suas próprias lembranças apenas intensificou sua desconfiança. Decidido a encontrar a verdade, Marcos começou a observar Patrícia e Andrew com mais atenção. Ele notou a forma protetora, como ela se colocava entre ele e o filho. A maneira como seus olhos se endureciam sempre que ele tentava se aproximar de Andrew por mais tempo. Havia um medo palpável em suas reações, algo que ia além da simples mágoa de um relacionamento terminado. Em um evento infantil, onde ambos acabaram levando seus respectivos afilhados, Marcos teve a oportunidade de observar Andrew mais de perto, sem a constante vigilância de Patrícia. O menino tinha maneirismos surpreendentemente familiares. A forma como franzia o nariz quando estava concentrado, o jeito de morder o lábio inferior quando pensava. Até mesmo uma pequena covinha que aparecia em sua bochecha direita quando sorria genuinamente. Cada detalhe era um eco do seu próprio passado, uma confirmação silenciosa que a explicação de Patrícia não se sustentava. Movido por uma crescente certeza, Marcos decidiu confrontar Patrícia diretamente novamente. Ele a abordou em um café onde sabia que ela costumava ir com Andrew aos sábados pela manhã. Patrícia, disse ele, sua voz firme e sem rodeios. Eu não acredito na sua história sobre o piloto. Ela parou, a xícara de café a meio caminho da boca, seus olhos castanhos faiscando de raiva. Você não tem o direito de questionar a minha vida, Marcos. Tenho o direito de questionar a semelhança inegável entre Andrew e eu, retrucou ele, mantendo o tom de voz calmo, apesar da agitação interior. As peças não se encaixam, Patrícia. Ninguém se lembra desse piloto. E Andrew, ele tem os meus olhos. Patrícia desviou o olhar. Uma hesitação breve, mas reveladora. Sua fachada de frieza parecia começar a rachar sob a pressão da verdade iminente. Você está imaginando coisas, insistiu ela. Sua voz agora um pouco menos firme. Estou imaginando coisas? Marcos arqueou uma sobrancelha, um sorriso amargo curvando seus lábios. Ou você está escondendo algo, Patrícia? Algo que mudaria tudo? O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão. O segredo de Patrícia pairando entre eles como uma nuvem escura. A teia de suspeitas que Marcos havia tecido, alimentada pelas inconsistências e pela inegável semelhança, finalmente havia encurralado. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a vir à tona. Ele se dedicou a Andrew com uma paixão avassaladora, cada sorriso do filho, lavando um pouco da culpa que o consumia. Patrícia observava. A muralha da sua mágoa gradualmente sendo erodida pela persistência genuína de Marcos e pela alegria inegável de Andrew ao lado do pai. As tentativas de Marcos de se reaproximar romanticamente de Patrícia foram recebidas com frieza e desconfiança. Ele sofreu o peso de suas palavras passadas. Patrícia não facilitou, mantendo a distância, testando sua sinceridade, certificando-se de que a mudança em Marcos não era apenas uma fachada passageira. Meses se passaram. Marcos continuou presente na vida de Andrew, tornando-se um pai atencioso e dedicado. Lentamente, a hostilidade nos olhos de Patrícia começou a ceder, substituída por uma cautelosa aceitação. Eles passaram a conversar mais abertamente, não sobre o passado doloroso, mas sobre o presente e o futuro de Andrew. Um dia, Marcos a convidou para jantar, não com ares de conquista, mas com uma humildade que Patrícia nunca vira nele. Ela hesitou, mas a insistência suave e o brilho sincero em seus olhos a fizeram aceitar. A noite foi carregada de uma tensão nostálgica, lembranças sutis do que um dia foram, mas também permeada por um respeito mútuo que não existia antes. A verdadeira virada aconteceu durante as férias de verão de Andrew. O menino expressou o desejo de viajar para a costa,
um lugar que Patrícia e Marcos costumavam visitar juntos anos atrás. A ideia trouxe à tona lembranças agridoce, mas Patrícia, observando a animação do filho e a hesitação respeitosa de Marcos, tomou uma decisão. "Podemos ir", disse ela, a voz um pouco embargada. A viagem foi um teste. Compartilharam o mesmo espaço, reviveram memórias, mas em quartos separados. A tensão romântica era sutil, que os conectava apesar da distância física. Mas havia também uma nova leveza, uma aceitação de um novo começo. No último dia da viagem, enquanto caminhavam de mãos dadas na praia, observando Andrew brincar na areia, Marcos se virou para Patrícia, seus olhos castanhos carregados de uma emoção. "Patrícia", ele começou, a voz rouca, "eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas eu mudei. Eu quero ter a chance de amar você e ser o pai que Andrew merece." Patrícia o encarou. Ela viu a sinceridade em seus olhos, a prova da sua transformação. Nos meses que se passaram, a mágoa ainda estava lá, uma cicatriz que jamais desapareceria. Mas o amor que ela sufocara por anos, aquele sentimento profundo que resistira à traição e ao tempo, começou a reacender. Tímido, mas inegável. Com um suspiro, ela levou a mão ao rosto dele, seus dedos roçando suavemente sua barba por fazer. "Eu preciso de tempo, Marcos. Mas talvez haja uma segunda chance para nós." As palavras foram um sussurro, mas para Marcos soaram como uma sinfonia. Ele se aproximou lentamente, o medo da rejeição ainda pairando no ar. Mas Patrícia não se afastou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, carregado de perdão hesitante, de esperança renascida e do amor que finalmente encontrava seu caminho de volta. As mãos unidas na praia, os quartos separados à noite, selavam o início de um recomeço incerto, mas promissor. O amor, sufocado por anos de dor, finalmente encontrava espaço para reacender, um novo capítulo se abrindo sob o sol poente da costa. Se você curtiu o romance de hoje, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que temos preparadas para você. Deixe nos comentários qual cidade você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Te aguardo no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.